Estou iniciando a aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar de um conceito novo, chamado Flexbox. Deixa eu compartilhar aqui. Tá? Esse conceito de Flexbox. Bom, o que é um Flexbox? O Flexbox, ele tem como meta tornar a criação de layouts, alinhamento, distribuição de espaço entre linhas e containers, mesmo quando as dimensões desses itens são desconhecidas ou dinâmicas, de um modo muito mais eficiente do que a gente tinha, né? Daí o nome Flex. Por muito tempo, as únicas ferramentas disponíveis para a criação de layouts em CSS e posicionar esses elementos com boa compatibilidade entre os browsers era o Float e o Position. Essas ferramentas, no entanto, possuíam algumas limitações muito frustrantes, especialmente no que diz respeito à responsividade. Algumas dessas tarefas que consideramos básicas em um layout, básica como centralização vertical de um elemento filho com relação ao elemento pai, fazer com que elementos filhos ocupem a mesma quantidade de espaço, colunas terem o mesmo tamanho, independente da quantidade de conteúdo interno, eram quase impossíveis ou muito difíceis de serem manejadas com os recursos que se tinham antes, que era o Float e os Position. Ao menos, quer dizer, era difícil, impossível, mas ao menos da perspectiva, da forma prática e flexível, né? Aí veio a ferramenta Flexbox. Ela foi criada para tornar essas tarefas muito mais simples, muito mais funcionais. Os filhos de um elemento com flex podem se posicionar em qualquer direção, podem ter dimensões flexíveis para se adaptar, então ele não tem que seguir uma regra do pai, ele pode fazer o que ele quiser. O Flexbox, ele é um módulo inteiro, ele não é apenas uma propriedade. Algumas delas devem ser declaradas no container das propriedades. O elemento pai, a gente chama esse elemento pai de Flex Container. E os elementos filhos são os Flex Items. Então, o que nós temos? Nós temos um layout próximo disso aqui. Tá? Se o layout padrão é baseado nas direções, block e line, o layout flex é baseado em direções, flex flow. Tá? Num diagrama da especificação, exemplificando a ideia central por trás do layout flex. Os itens dispostos no layout seguindo o eixo, ou o eixo principal, ou o eixo transversal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um container, tá, que é essa linha mais externa, que vai conter todos os itens do nosso layout. Esse container, ele é definido com duas direções. A direção principal, que é o main axis, por acaso aqui está a coluna, mas pode ser a linha, e o cross axis, que é o eixo cruzado. Dentro desse container, nós podemos ter vários itens. Aqui estão representados apenas dois, mas nós podemos ter vários itens de tamanhos diferentes. E dentro do Flex Container, nós podemos ter um container que o main axis, ele é na coluna e o cross axis é na linha, diferente do que está aqui. Tá? Ele é sempre
ele é sempre colocado de uma forma da esquerda para a direita, então os elementos vão sempre aparecer desse ponto inicial até o ponto final do flex container. Da mesma forma que no eixo cruzado, ele vai aparecer da parte superior para a parte inferior. Bom, o eixo principal é o eixo primário, e ao longo desse são inseridos os flex items. Atenção, o eixo principal não é necessariamente o eixo horizontal. Vai depender de uma propriedade chamada flex direction. O default é coluna, mas não necessariamente o eixo principal é a coluna. A gente pode definir o eixo principal como uma linha. Main start e main end. Os flex items são inseridos, eu falei sobre isso já quando eu exemplifiquei a figura, só estou repetindo. Os flex items são inseridos dentro de container, começando deste lado, do lado do start, e eles vão se organizando até o main end, até o final. O tamanho principal, a altura ou a largura de um flex item, depende da direção do container e é o tamanho principal do item. A propriedade de tamanho principal de um flex item pode ser tanto a largura quanto a altura. Isso vai depender de qual direção que a gente tiver. Se a gente tiver o main axis for na coluna e o main axis for na linha. O eixo transversal, que é o cross axis, ele é sempre perpendicular ao eixo principal e é chamado de eixo transversal ou cross axis. Sua direção depende do eixo principal. Né? Como é que ficam as linhas dentro daí? Do cross start até o cross end. Então as linhas flex são preenchidas com itens e adicionadas ao container, começando do start, começando do cross start do flex container e indo no sentido, na direção do cross end. O cross size pode ser a largura, pode ser a altura do flex item. Depende também da dimensão da transversal. O cross size é o cross size, a largura ou altura, é o cross size do item. A propriedade cross size pode ser tanto na largura quanto na altura, o que estiver na transversal. Bom, esses são os principais conceitos para a gente trabalhar com Flexbox. Vamos começar a trabalhar com ele agora, né? O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pasta naquele padrãozinho C16, que é o 16º componente que a gente cria. A gente vai criar uma pasta dentro de components chamado layout, e dentro da pasta layout a gente vai criar um quadrado, né, que é JS. Então vamos lá para o nosso... Eu coloquei esse tema aqui, tá bom para vocês? Preferem o branco? Tá dando para ver de boa? Ou prefere esse aqui? Esse fica melhor para ver no vídeo? Eu vou deixar esse aqui então. Vem responder aí. Fica aí. Não entendi. Fica? Não, fica o quê? O branco fica melhor? Isso. Ah, então tá. Então deixa o branco. Não tem problema. Tá? Então vamos lá. Vamos fechar essas crianças aqui. Vamos criar o nosso componente aqui, né? Uma pastazinha, que é o C16 Layout. Dentro de Layout, nós vamos criar o C16, que é o quadrado, ponto JS. Vou criar um componente funcional. E aí, vamos
implementar conforme está no exemplo. Simples, né? A gente vai, dentro de quadrado, nós vamos tirar o estilo, né? Vamos importar simplesmente uma view e o React, a gente só vai usar uma view aqui, e nós vamos criar um quadradinho, né? Um quadrado só, a princípio, vai ser um quadrado de altura 20, largura 20, eu vou mudar isso aqui porque ficou pequeno, eu vou botar 40, hoje, né? Vou botar 20 não. E o background color, ou a gente passa uma cor, se não passar a cor, ele bota o preto, tá? Então vamos lá, vamos tirar isso aqui, que a gente não vai usar, a gente vai usar na verdade uma view, não tem estilo, não vou usar o estilo, então tiro o style também, e aqui eu vou criar um style, mas na verdade, só para mostrar, né, para quem nunca viu, eu posso criar o style daquele jeito que a gente vem sempre criando, então eu crio lá no Style Sheet e chamo o estilo aqui, ou posso criar ele inline, como eu estou fazendo aqui, tanto faz. Aí eu vou criar inline, porque eu acho que eu não tinha criado ainda inline, tá? Então vou criar aqui agora. Eu não gosto de usar assim, não uso, mas é só para dar o exemplo mesmo. Tá? Então aqui tem o style, que ele vai receber um style, que vai receber, que eu vou montar o style aqui. O style vai ter simplesmente a altura, eu vou botar 40, apesar de ter posto 20 lá, que fica melhor para visualizar, depois eu altero lá. O width, que também vai ser 40, né? E um background color, que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa cor por parâmetro, e se essa cor for passada por parâmetro, ela coloca a cor. Se a cor vier vazia, a gente joga um pretinho básico lá, para aparecer o nosso quadrado. Tá? Basicamente isso aí é o nosso componente, nosso primeiro componente de hoje. Né? Lembrando que a gente tem que fazer aquela atualizaçãozinha básica aqui também. Só que eu vou chamar o quadrado aqui, C16 quadrado, e não vou passar cor no primeiro momento. Tá? Não vou passar uma corzinha para ele colocar um quadrado preto para a gente. Opa, não é aqui não, é aqui. Aqui, para cá. E aí ele vai aparecer aqui, mandar salvar tudo, ele vai renderizar. Se tudo der certo, ele vai aparecer um quadradinho preto aí no meio da tela. Tá? Então tá aqui, nosso primeiro quadrado preto. E aí vamos chamar outros quadrados, né? Conforme a gente fez aqui no exemplo da transparência, nós chamamos um quadrado vermelho, depois chamamos um quadrado verde. Tá? Eu usei o RGB aqui mesmo, máximo, depois vou até alterar a cor aqui, mas eu vou passar essa cor aqui chamando mais dois componentes, né? Aqui vai ser uma cor vermelho. Então, pegando aquele esquema do RGB, o primeiro é o vermelho, e aqui é o G, né? O G é o segundo, então é 0, o G, e o Blue, RGB, o B fica 0. Tá? Então, vamos dar uma salvada, ele vai criar mais dois componentes aqui, e vai colocar na ordem que a gente colocou aqui. Tá? Beleza. Colocamos 3 elementos aqui na nossa tela. Tá? Esse foi o primeiro passo que nós demos aí. Bom, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Fazer o seguinte, nós vamos criar o primeiro componente flex nosso. Tá? Então, o que é o flex container nesse código aqui, nesse slide? O flex container é a view. A view é o flex container. Então, o flex container começa aqui e ele termina aqui. Quais são os flex items? São os quadrados. Tá? Então, aqui tem 1, 2, 3,
4, 5, tem 6, apesar do sexto ser o preto, e aí não aparece porque está preto, né? Por causa de uma propriedade que a gente usou aqui, ó, Flex Grow. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar isso aqui sem o preto e sem o Flex Grow, para a gente ver. Note que aqui, nesse momento, eu tenho que importar o quadrado aqui, nesse arquivo. Não mais no AppMain lá. Eu tenho que importar ele aqui. Então vamos criar esse Flex V01, que é a versão 01 dele, a gente vai ter outras versões, do nosso componente de hoje. Então dentro de Layout, eu vou criar um arquivo, que eu vou chamar de C16, vou chamar ele de Flex V01.js. E aí vamos fazer o nosso componentezinho aqui. Vou colocar o Style Sheet, porque eu vou brincar com o Style Sheet aqui. Não vou colocar inline, vou até tirar aquele inline, só coloquei o inline só para a gente ver um pouco, mas eu vou colocar aqui. Então, vou chamar o componente funcional, o Style sai, vou chamar o estilo sai, vou chamar o Style Sheet aqui. É a view que eu vou empacotar. Então, aqui é a view. Beleza. Opa. É uma view. O style daqui, eu vou deixar em branco, porque eu vou usar o style, mas um style que a gente criar aqui, que a gente vai criar esse conte. Style. Style sheet. Style sheet. Create. E eu coloquei como Flex 01. Flex underline 01. Tá? E aqui eu vou chamar o style.flex01 e vou criar os quadrados aqui, né? Os nossos quadrados. Não esquecer de importar o nosso quadrado. Opa. C16 quadrado. Vou criar e vou colocar os nossos itens aqui. Quadrado. Vou passar uma cor. Na verdade, vou passar várias cores. Deixa eu dar 1, 2, 3, 4. São 5 cores. Deixa eu copiar uma cor aqui, porque FF8010. FF80, acho que é um A, né? Ou um 0. 50D1F6. Aí são cores que eu fui aleatório. 50D1F6. Outra cor, DD22C1, DD22C1. Uma quarta cor, 8312ED, 8312ED. E por último, eu não vou colocar o quadrado preto, 36D9A7. 36D9A7. Naturalmente, eu vou tirar esse quadrado daqui. Esse quadrado não vai ficar aqui. Botar ele, vou deixar ele aí, mas comentado, né? Só para informar que nós passamos por ele. E vou dar um import aqui no C16, o Flex 01, e vou chamar naturalmente aqui o Flex, o C16 Flex 01. Então tá aqui, chamei o C1601, criei o meu Flex Container, meu Flex Container é esse aqui, não coloquei nada aqui ainda, e aí eu vou colocar, eu vou primeiro executar ele, depois eu vou colocando as coisas aqui, e meus Flex Items são esses 5 quadrados. Ok? Não passo nada propriedade de lá para cá, porque eu estou colocando a cor aqui direto, enfim. Então vamos lá. Salvando tudo. Ele vai dar uma renderizada. O nosso quadrado de 40. Rapaz, tá faltando alguma coisa aqui. Eu botei dólar, não botei. Aqui eu não coloquei o tralha. Não coloquei o tralha. E
Não coloquei o try. Por isso que ele não mostrou. Ele só mostrou um porque só tinha um que estava certo. Tá lá. Então os nossos quadrados. Um laranja, um azulzinho clarinho, sei lá, um rosa, isso aqui, não sei. Um azul, um roxo, né? E um verde mais claro do que aquele verde, mais escuro do que aquele verde do RGB que a gente colocou lá anteriormente. Bom, primeira propriedade que a gente vai utilizar do Flex Item é o Flex Grow. O que é o Flex Grow? O Flex Grow, ele vai fazer com que os meus Flex Items cresçam até os limites do container. Nesse caso aqui, nesse caso, o eixo principal é a coluna. Tá? O eixo principal aqui, ó, é a coluna. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, antes de botar o coisa, vamos alterar a cor de fundo, porque a gente vai ver uma coisa aqui, ó. Então, vamos botar 000, que é o preto. Não terá efeito nenhum aqui, ó. Por que não terá efeito nenhum nesse resultado? Porque o Flex Container, o Flex Items, o Flex Container, ele está envolvendo o Flex Item 100%. Então, o Flex Container, ele está exatamente no limite, ele cresceu exatamente do tamanho da quantidade do Flex Items. Ele não cresceu para cá e ele não cresceu para cá. Como é que a gente faz ele para crescer? A gente usa essa propriedade aqui, ó, Flex Grow. Eu prefiro usar o Flex Grow. O Flex só também funciona. Olha só a diferença que vai acontecer. Lembrando que esse eixo aqui é o eixo da coluna, é o Main Axis. E este eixo aqui é o Cross Axis. Tá? Então eu mandei ele crescer, é o padrão, o default no caso do mobile, o default é o cross, é a coluna. Tá? Então eu não usei a propriedade ainda Flex Direction, porque eu estou usando o padrão. Tá? Mas olha o que vai acontecer aqui. Tá? Então eu tenho o container, ele agora cresceu do tamanho todo que ele podia crescer. A largura, ele assumiu a largura, essa largura, porque a gente colocou o quadrado de 40 por 40, então ele assumiu a largura do quadrado, mas o tamanho, o main start é aqui, o main end é aqui, naquela figura que a gente viu, só que a gente viu ela como se estivesse olhando um monitor. Tá? Aqui é a coluna que é o principal. Bom, por que ele ficou com esse espacinho aqui em cima e por que ele ficou com esse espacinho de baixo? Porque a gente colocou há muito tempo um pad, não sei se vocês lembram, esse padding aqui, ó, pad de 20. Esse espaço aqui, ó, se eu tirar o pad, vou botar um pad 0. Para não apagar, eu vou botar 0. Ele vai até o início da tela e vai até o final da tela. Agora. Então, ele pegou a área útil da tela inteira. Se eu botar um pad de, vou exagerar aqui um pouco, vou botar um pad de 50. Ele vai ficar com espaço, né? 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui e 50 do lado de cá. Tá, vamos manter o 20. Que é o que a gente tem usado aí, por isso que ele ficou com esse espacinho aqui de cima, e esse aqui de baixo, por causa do pad. Então a área útil aqui, ó, tem menos 20, ele dá um espaço aqui de 20, foi o que nós definimos já há algum tempo atrás, não lembro quando foi, por isso aí. Então vou voltando aqui. Bom, aqui a gente tem uma propriedade chamada, que a gente já usou essa propriedade, mas não com esse intuito.
A gente já usou essa propriedade, mas não com o objetivo de organizar os itens dentro de um container. Tá? Essa propriedade é o Justify Content, que faz alinhamento no main access. O Justify Content, quando eu defino o flex item, ele faz o alinhamento no main access. O default, por isso que ele está lá em cima, o default é flex start, por isso que ele está aqui no início. Tá? Então vamos colocar aqui o Justify Content e vamos ver algumas brincadeiras aí que a gente tem. Primeiro é o center, né? Então o que ele vai fazer? Se eu não fiz besteira aqui, fiz, que eu esqueci uma vírgula, já coloquei. Primeira coisa que ele vai fazer o ajuste. Então, ele pegou o tamanho todo do flex, o main size, né? Somou essa quantidade aqui e dividiu pelo tamanho e centralizou ele. A gente pode botar assim, a gente pode colocar como estava, né? Flex start, que é o default, que estava lá em cima, vai lá para cima, que já estava ali. O flex end, que aí ele começa a organizar a partir daqui de baixo, ele não altera a ordem, tá? Ele joga aqui para baixo. Tem outros, que é o flex, é o space around. Olha o que o space around faz. Tá? É um espaço em torno de cada item. Aí tem um espaço aqui antes do laranja e tem um espaço depois do laranja. Tem um espaço antes do azul e tem outro espaço depois do azul. Tem um espaço antes do lilás, do roxo aqui, e tem um espaço depois do roxo. Tá? Aqui são dois espaços. É um espaço que pertence a esse items, esse outro espaço pertence a esse items. Por isso que aqui parece um e aqui são dois. Mas na verdade é um daqui e o outro de cá. É um daqui e o outro de cá. O flex around faz isso. O space around, perdão. Space between. Ele vai organizar o elemento, primeiro elemento no start, o último elemento no end, e os demais elementos ele vai colocar um espaço proporcional. Então não há espaço entre o início e o primeiro elemento, não há espaço entre o fim e o último elemento, os espaços são proporcionais aqui nos demais elementos. O space between a gente já viu. O around eu acho que a gente já viu, que eu acabei de falar antes. Só vou mostrar o around aqui, ó, para mostrar o evening. Olha a diferença do around para o evening. Aqui, ó, tem um espaço, né, como a gente falou, esse espaço é desse elemento, esse espaço é desse elemento. Olha o que acontece com o evening. Tá? Ele coloca espaços proporcionais, é o mesmo espaço. Então, é um espaço do início para o primeiro, um espaço do primeiro para o segundo, um espaço do segundo para o terceiro, um espaço do terceiro por quarto, um espaço do quarto para o quinto e um espaço do quinto para o último. Tá? Então, são as possibilidades aqui que a gente tem. Estas são as opções para se organizar os elementos no eixo principal, no main axis, que aqui a gente não definiu ainda o eixo principal, nem o eixo não externou isso, né, explicitamente, não colocou explicitamente, porque o default, no caso de mobile, é o eixo da coluna. Tá? Se eu quiser colocar o eixo da linha, que a gente vai colocar naturalmente ainda hoje, eu tenho que explicitar. Bom, agora, nós vamos fazer a segunda versão desse cidadão, tá? Vamos mexer um pouquinho nele aqui. Então, eu vou copiar aqui, ó. Copiei, colei. Vou nomear.
Vou chamar de flex 02. Tá? Vou já trocar aqui 02, vou trocar aqui 02 e vou já atualizar aqui lá em cima. Vou comentar aqui, vou comentar aqui, vou chamar o cidadão C16 flex 02 e ele já importou aqui para mim, né, para eu poder programar. Então já fiz essa parte aqui. O flex 01 eu posso fechar ele aqui. Vou mexer no flex 02. O que a gente vai fazer no flex 02? Tá. A gente vai fazer no flex 02 é o seguinte. Ó, os quadrados continuam os mesmos, não mudou nada. Então nós temos 5 quadrados das mesmas cores. O que a gente mexeu foi aqui. A gente fez uma alteração aqui. Ó. Lembrando que, nesse caso ainda, o Justify Content, que é o alinhamento do eixo principal, o nosso eixo principal é o eixo da coluna, que é o default. E o Align Items é o alinhamento do eixo cruzado, do Cross Axis. Tá? Esse eixo cruzado é o eixo da linha, que é o default, né? Sempre ele é o invertido. Tá? Então nós vamos fazer essa alteração aqui no nosso style sheet. Nós vamos colocar um width de 100%, então nós vamos colocar a largura aqui de 100%. Eu coloquei center lá, center, vou manter center. O Align Items, eu vou colocar já. Mas deixa eu dar uma salvada aqui, ó. Vou mandar salvar tudo, porque a gente mexeu lá no AppMain. E olha só o que vai acontecer, vai dar erro, porque eu não coloquei a vírgula para variar, né? Toda hora eu confundo isso. Subiu. Beleza. Bom, o width a gente colocou 100%. E não fez nenhuma alteração aqui na tela. Por que não fez nenhuma alteração aqui na tela? Por conta disso aqui, ó. A gente fixou o width com 40. Então, o 100% é o 40. Para ter alguma alteração, eu tenho que tirar essa propriedade aqui. Vou salvar. Estou fazendo refresh. Ele não fez nada? Não sei. Tá com flex grow, tá com flex grow. Por que ele não pegou? Deixa eu ver se eu fiz alguma besteira aqui. Não. Vou botar o align aqui. Align items. Center. Ele não alterou. Quadrado, altura. Não salvou isso aqui? Salvamos. Salvamos. Não alterou, gente. Volta. Sempre tem que dar uma coisa errada, né? Flex grow 2, flex grow, width de 100%, width de 100%, chamando o style aqui, style, flex 01, chamei o quadrado. Chamei o quadrado.
Fiz até um pouquinho diferente, botei V02 aqui. Vocês estão vendo alguma coisa diferente aqui do que eu fiz? Do que eu escrevi lá? Ele tinha que estar assim, ó. Tirei o negócio. Tirei o quadrado. Não fixei o quadrado. Deixar a propriedade width aqui com 100%. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa diferente da transparência aí? Era só tirar. Deixa eu dar um reload aqui para ver o que aconteceu. Um erro aqui. Um erro. Ixi. Deixa eu derrubar ele aqui. Reiniciar. Deu algum erro no emulador. Vou tentar reiniciando. Vou falando aqui. Então a ideia aqui é ele estender toda a área dele para a área disponível que tem. O espacinho aqui é o espacinho do pad, né? O pad de 20. Então ele fica com toda a área disponível. O Justify Content, ele alinha nesse sentido, que é o sentido do main axis. E o Align Items, ele está alinhando nesse sentido, que é o sentido do Cross Axis. Tá? O Align Items, a gente tem algumas configurações dele. Né? A gente pode botar o Flex End, podemos colocar o Flex Start e podemos colocar o Stretch. Deixa eu voltar aqui. Ver se ele já carregou. Está criando aqui. Foi. Fazendo build, está terminando, está 90% e pouco. Ele não mostrou agora.
Cadê os items? Ah, agora foi. Então, tá, aí ele mostrou. Vamos voltar aqui. O flex item tem o end, aí ele vai para o final. Tá? O start, ele vem para o início, né? Lembrando que ele começa daqui para lá. O main axis é daqui para lá e o cross axis é daqui para cá. Tem outro que é o stretch. Stretch, ele estica por toda a área do cross axis. Aqui por que não esticou? Porque o width está atrapalhando aqui. Ele esticar. A gente botou a largura de 40, agora ele pegou a largura inteira. Tá? Do main axis, do cross axis. Botar para cá, ele volta para a largura que está pré-definida. Vamos passar para o 3 agora. Né? O 3 a gente vai fazer um esqueminha um pouco diferente. Naturalmente. Vou copiar aqui, vou colar, renomear o flex 3. Né? Já vou fazer as alterações aqui. 3, vou comentar o 2, vou comentar o 2 e vou chamar C16 flex 3, tá? Lá em cima eu gosto de colocar ele para baixo. Tá. O 2 podemos fechar, vamos para o 3. O que tem o 3 diferente? O 3, nós fizemos o seguinte, nós definimos uma altura. Ele não vai estender por toda a área disponível na tela. Ele vai ter uma altura de 350. Então, essa altura aqui, ó, ela vai ficar limitada a 350. A gente tirou, nesse primeiro momento, o Flex Grow, definimos a altura de 350, a largura vai ser de 100%, vai ser o espaço que ele tiver disponível. A largura, lembrando que nesse caso a largura é sempre a largura do cross axis, né? A altura do main axis, e só o background color. A gente não vai arrumar isso aqui por enquanto, depois a gente vai colocar, nós vamos tirar isso aqui, que não vai ter flex, ele não vai ser flex mais, ele vai ter uma altura definida, o raio nós colocamos de tamanho 350, tá? E aqui a gente vai salvar tudo, ele vai chamar o 3, e está lá, conforme o nosso exemplo aqui. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos brincar um pouquinho com esse cara. Né? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, até agora, o main axis foi a coluna, o eixo da coluna, e o cross axis, o eixo da linha. A gente vai inverter. Como é que a gente inverte? Usando a propriedade Flex Direction. Eu vou manter a altura de 350, a largura de 100, e o background de preto. Mas aqui, ó, a gente vai trocar a orientação do main axis, vai passar para a linha. Então, dessa propriedade Flex Direction, a gente tem algumas propriedades, column reverse, linha e linha reverse. Vamos colocar só linha. Botar a vírgula aqui. E vamos salvar tudo. Agora o eixo principal é esse. E o eixo cruzado é esse. Tá?
Lá no início a gente falou, ele sempre começa do eixo principal do lado esquerdo para a direita e no eixo cruzado de cima para baixo. Então por isso que ele está aqui, ó. O primeiro elemento é na primeira linha da primeira coluna. Então ele vai preenchendo aqui, ó, nesse sentido, tá? Então é por isso que ele está aqui. Vamos começar a brincar um pouco com ele agora também, para a gente ter, né, as variações. Vamos colocar o Justify Center. Justify Content Center. Justify Content, ele faz o alinhamento no eixo principal, tá? Então aqui, ó, o default é alinhado à esquerda. O alinhamento principal do eixo, o alinhamento center no eixo principal, ele vai colocar esse elemento aqui, ó, no centro dessa primeira linha. Então, onde que eu coloquei lá? Logo depois do direction. Então, Justify Content, ele vai ter um alinhamento do centro para o eixo principal. Então, ele vai sair dessa posição, aqui e vai ficar no centro dessa, ainda na parte de cima, porque a parte superior aqui é o eixo cruzado. Como eu não alinhei, ele sempre fica no Cross Start, que o Cross Start é aqui. E agora nós vamos mexer no Cross Items, que é o alinhamento do eixo cruzado. Neste caso, é a coluna. Vamos colocar no centro também. Então, Align Items, que vai ser o Center. Então, ele vai sair daqui de cima, ele vai permanecer alinhado aqui, ele vai sair nessa posição e vai ficar aqui mais ou menos no meio da tela. Beleza, ficou aqui. Tá? Então, Align Justify Content, ele alinhou nesse sentido. Align Items, ele alinhou no eixo cruzado, que é nesse sentido. Bom, aí vamos criar nosso quarto e último flex hoje. Que a gente ainda falta de falar o último conceito sobre o Flexbox ainda, que vai ser nesse exemplo aqui. Chamar o quarto, né? Novamente, comentário, C16, V4, ele já chamou lá em cima, jogo para baixo e puxo aqui, beleza. O Flex 3 a gente já viu, e aí vamos brincar agora com o Flex 4. O que tem o nosso Flex 4 aqui para gente? A gente tem uma variação aqui, ó, no uso do Flex. Tá? O que a gente fez aqui? Ó? A gente criou algumas views vazias, né? Só a view com a cor, só vai mexer a cor pra gente, com 3 estilos diferentes. Então a gente tem um primeiro estilo aqui, que é o estilo do container, e temos 3 containers internos, que são apenas cores, que a gente colocou o estilo 00, o estilo 01 e o estilo 02, tá? Que são esses 3 estilos aqui. No estilo 00, a gente botou uma altura fixa de 300, que é o verdinho aqui, ó. Botei ao invés de botar F no G, eu botei 9 para ficar um verde mais escuro. No View 01, que é o segundo elemento aqui, eu coloquei um Flex Grow 1. E no terceiro elemento, eu coloquei um Flex Grow 2. Tá? O que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, ele está fixo. Então, ele não é flex. Se ele está fixo, ele não é flex.
ele sempre vai ter o tamanho de 300. Esse segundo elemento aqui, ó, ele não tem altura, mas ele tem um flex grow 1. Esse terceiro elemento aqui, ó, terceira propriedade aqui do style, ele não tem altura, mas ele tem um flex grow 2. O que aconteceu aqui na prática? Aconteceu o seguinte, esse primeiro elemento, ele estabeleceu com a altura de 300. Aí sobrou essa parte aqui para ser trabalhada com flex. Certo? Bom, quantos flex grow nós temos? Pode ser flex ou flex grow. Nós temos um pedaço de flex grow e temos 2 pedaços de flex grow aqui. Então aqui nós temos 3 partes de flex grow. Dessas 3 partes, que é o somatório dos flex grows que tem aqui, ó, nos itens do container, uma parte de 3, ele vai colocar esse sujeito aqui, porque é a proporção que ele está colocando nesse 1 aqui, ó. Então, uma parte de 3 está aqui. E esse outro flex grow, ele vai ficar com 2 partes de 3, por isso que ele fica com um tamanho maior. Aqui ele fica com uma parte de 3, aqui ele fica com 2 partes de 3. E esse sujeito aqui, ó, o verdinho, ele sempre vai ficar do tamanho fixo, porque a gente não colocou ele como flex. E esse flex 1 aqui, ó, ele não entra nessa conta, porque esse flex 1 aqui, ó, ele pertence a este container, não aos itens do container. Por isso que ele não é uma parte de 4 aqui e 2 partes de 4. É uma parte de 3. É uma parte dos itens. Eu posso ter 2 containers aqui nessa tela. Tá? Então, se eu tivesse 2 containers, um com 1 e o outro com 3, esse primeiro seria uma parte de 4 e o outro seria 3 partes de 4. Exatamente do jeito que a gente colocou aqui. Vamos dar uma implementada nele para ver. Vou jogar para cá. Isso daqui eu vou deixar aqui por causa das cores, mas eu vou tirar. Então agora a gente tem uma view. Vou colocar os flex aqui logo. Então é flex grow, width e color. Tá? Flex grow, o direction estou no 4, só para manter o padrão aqui, eu vou colocar no 4. O flex grow aqui, ó, agora não importa muito, pode ser para a linha. O justify não importa, porque ele vai ocupar espaço todo, então eu vou tirar. Só tem o width e o flex grow, o width e o color. O flex grow eu tenho que colocar para ele assumir o eixo inteiro. Eu vou até botar o flex ao invés de flex grow, ele também funciona. Tá? Então, o que a gente chamou aqui? View 00, view 01, view 02. Então vamos lá. View 00. Tá, vírgula antes que eu esqueça. View 01, view 02. Vazio por enquanto. Vazio por enquanto. Bom, na view 00, a gente botou uma altura fixa de 300. Foi isso que a gente colocou. E o background, a gente colocou esse verdinho aqui mais escuro. Né? O background, a gente colocou 0, ao invés de botar F no 9, no G, a gente colocou o 9. No caso do... Não, porque eu vou usar a cor lá em cima. Não precisa não. Eu vou usar a cor lá no boneco. No caso dos outros dois... Ah, não, estou usando a cor aqui mesmo. Eu botei o Flex Grow 1 nesse primeiro. Tá? Então, Flex 1. E o Background Color. A gente colocou, a primeira cor foi o 50D1. Peguei essa cor aqui mesmo. Foi 50D1. Então,
E esse cara aqui, a gente colocou o flex. Tamanho dele 2. E essa cor aqui, está faltando. Isso aqui. Aqui também, nós colocamos, acho que foi a 8.3. Vou copiar para cá. 8.3 AD, eu acho que foi isso. 8.3.1.12 AD, é isso mesmo. Tá? Bom, vamos lá, chamar, salvar todo mundo, para ele poder atualizar e fazer. Erro de token, o token tá, peraí. Isso aqui eu não terminei, né? Terminei aqui. Então, a primeira view, eu só fiz lá embaixo propriedade, isso aqui eu não chamei. O style da view 00, style da view 01, style da view 02. Beleza. Então, style, que vai receber o style ponto view 00. Vou fechar aqui, que eu não vou fazer nada. Tá. View 01 e view 02. Tá? Salvar de novo. E ele vai abrir pra gente aí. Não abriu porque eu fiz alguma coisa. Deixa eu dar um. Ver se ele. Tô fazendo build. Tá lento mesmo. Tá? Então, beleza. Por que ele... Opa! Ele botou aqui, vou voltar com a propriedade 40. Ele foi e voltou por quê? Tá. Ele está usando o stretch em algum lugar aí que eu esqueci de tirar. Por isso que ele está largão assim. Por que ele está saindo, cara? Meu stack. Ixi. Coisa boa, hein? Vou ter que reiniciar esse negócio de novo. Tá, quadrado. 40, flex. Aqui. Tá? Eu costumo usar o flex grow mesmo. Eu não gosto de usar o flex, não. Não sei se foi isso. Ah, o widget é de tamanho 100, não é 100%. Aqui, ó. O tamanho dele é 100. É por isso que eu botei a largura fixa. Aí ficou grandão. Tá. Vou até botar 120 aqui para não confundir com 100%. Tá? Então tá. Ah, e se eu mudar aqui o flex grow do primeiro elemento de 1 para 2? O que vai acontecer? Ele vai pegar essa parte aqui, vai dividir por 4 partes, 2 partes dessa aqui vai ficar para o azul, 2 partes dessa aqui vai ficar para esse roxinho aí. Tá? Se eu colocar 1 de 3, vai ser a mesma coisa. Tá? Só que ele vai pegar 4 partes, uma parte de 4, ele vai botar esse azul clarinho, e a outra parte, e as outras 3 partes
de 4, ele vai colocar o roxo. Esse aqui continua o tamanho fixo. Se eu diminuir esse cara aqui, ó, vou passar para 200 a altura dele. Os outros vão crescer proporcionalmente, mantendo essa proporção aqui, ó. Uma parte de 4, ele pega isso aqui, encontra 4. Uma parte de 4 é essa aqui. 3 partes de 4 é isso aqui. E esse aqui não muda. Isso é proporção, tá? Se eu pegar isso aqui, ó. 3 e 9 dá 12. Então, 3 partes de 12. Vou até inverter aqui. Ó, 9 partes de 12, ele vai colocar essa cor aqui. 3 partes de 12, ele vai colocar essa cor aqui, ó. Tá? Não muda nada. Vou até deixar o mouse aqui parado aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Como isso é proporção, isso aqui vai dar no mesmo. 3 de 1. Salvei. O mouse está parado, ó. Vai ficar exatamente na mesma posição. Tá? É proporção. Não é valor, não. Bom, e aí a gente finaliza o nosso conceito de arrumação dos nossos flexbox, tanto no cross axis, quanto no main axis, quanto no cross axis, né? Então a gente consegue organizar os nossos itens de uma forma mais flexível, usando o flex container, o flexbox. Tem um flex container e tem um flex items dentro desse flex container. Beleza? Alguma pergunta, gente? Que eu vou passar uma atividade para vocês agora. Vocês vão usar esses conceitos aqui, não só esse, como outros também. Podemos? Tá, eu só vou precisar fazer o seguinte. Eu vou precisar derrubar esse sujeito. Ah, não. Ah. Vou reiniciar aqui. Porque antes de falar do nosso próximo, da atividade, eu vou mostrar, eu mostrei o botão para vocês. Tem um outro botão que eu gosto muito de usar, que é o Touchable Opacity. Não sei se alguém conhece, eu acho ele bastante interessante. Ele é um botão, só que ele tem mais recursos do que o botão, ele tem um efeito diferente do botão. E aí eu vou mostrar ele. Ele é tranquilão de usar. Eu não falei com vocês, mas está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Não é o botão. Deixa eu ver se eu botei aqui. Aqui. Isso aqui morreu. Isso aqui eu não. Eu vou ter que reiniciar em outro lugar mesmo. Então, aqui. Cancelar. Sim. Quero parar. Eu estou aqui, barra. Tá? Então, olha só. Tem o botão, que a gente já usou, a gente já sabe como é que usa, e tranquilo, esse botão aqui. E tem esse outro botão, que é o Touchable Opacity. Não preciso usar ele não, mas como eu usei, eu queria mostrar para vocês, e ele tem uns efeitos assim, mais legais assim, de botão, eu gosto dele. Eu criei um estilo para ele, que eu chamei de box jogador, e coloquei o mesmo estilo para os dois botões, tá? O mesmo style deles. Esse style aqui, ó, a gente tem uma propriedade aqui chamada Border Radius, que é uma propriedade essa propriedade aqui é do Opacity, do Touchable Opacity. Não é uma propriedade do botão.
Tá? Isso já é uma coisa diferente aqui dos dois. Né? O button, a gente cria aquela bordinha quadradinha. Esse Radion Border Radius aqui, ó, eu posso criar uma borda arredondada. Eu posso fazer até um botão oval ou circular. Aí depende de como eu vou dimensionar esse botão. Desculpa, dimensionar esse botão, tá? Usando esse opacity aqui. Então ele não vai dar erro no button, mas ele não vai funcionar também, porque ele não tem essa propriedade. Tá? O estilo é igual. Chamei aqui, ó, box jogador do mesmo arquivo, estilos.js, estilo.js, chamei os mesmos aqui. E aqui eu criei uma função só para clicar e aparecer aquele console.warn, né, o yellow box lá embaixo, o nome do... Só isso, nada de mais. Só para mostrar como é que funciona esse cara aqui. Que isso aqui a gente já viu. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se já parou de renderizar. Não. Está fazendo deploy ainda. Depois eu vou ter que criar esse negócio de novo, porque eu vou mostrar o jogo para vocês. Que eu quero que vocês façam. Simulator. Tá. Bom, beleza. Os dois botões aqui. Tá? Ele está quadradinho, tá vendo? Porque eu tinha tirado o radio aqui e eu não salvei ainda, né? Ele está sem salvar. Eu coloquei, mas não salvei. Por isso que ele está quadradinho ali. Se eu tirar o radio, ele fica quadradinho. Tá? Então eu vou colocar o radio logo, eu vou salvar, só para a gente ver a diferença dos dois botões. Então vou salvar tudo. E já vai dar um efeito diferente. Ó, porque ele vai ficar com uma bordinha arredondada. Se eu aumentar o radio aqui, vou dar uma exagerada, botar 30, ele vai ficar um oval, né? Vou fazer um... Olha como é que fica. Ele já fica, se eu botar, sei lá, 50, ele só vai coisa. Vou botar 10 mesmo, que é o que eu fiz no jogo que eu implementei para vocês. Tá? Bom, o botão, a gente já conhece o funcionamento dele, né? A gente clica, dá esse efeitozinho aqui, ó, e pronto. Ó, pronto. Olha a diferença do Touch Opacity. Ó, tá vendo? Ele tem um efeito na hora que a gente clica, que é dele. Olha só, fica um negócio que eu acho mais legal. Não precisa usar esse botão Touch Opacity, não. Quem quiser usar, eu só estou demonstrando aqui um exemplo. Eu vou passar isso para vocês, de como usar. É tranquilão, mas ele fica com esse efeito aqui. Eu estou mostrando porque eu fiz com esse botão. Eu não fiz com esse botão aqui. Fiz com esse, não com esse. Tá? Olha a diferença, ó. Fica mais legal, né? Eu achei mais legal esse aqui. Por isso que eu fiz com esse. Bom, vou ter que derrubar de novo. Vou ter que reiniciar, porque está em outro projeto. E dessa vez eu vou ter até que parar de compartilhar com vocês, porque eu não vou mostrar o código, eu só vou mostrar o emulador aqui. Que é esse... Tá, deixa eu parar de compartilhar aqui, só um instante. Não parei de compartilhar. Tá? E vou lá vou chamar o emulador de lá. Falou alguma coisa, Raíssa? Apareceu um...
Já vejo lá no jogo da velha. O jogo é jogo da velha, tá? Aquele joguinho que a gente conhece ele muito bem, jogo da velha. Tá? Deixa eu ver aqui o chat. Ah, tá. Não, que apareceu um ruído seu aqui, como se tivesse falado. Acho que eu já posso voltar a compartilhar, porque eu não vou abrir o código, né? Aqui. Deixa só ele fazer de novo o deploy, porque eu estou em outra pasta, aí eu tive que fazer, não foi erro não. Enquanto isso eu vou beber uma água, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Esse deploy é um pouco demorado, né? Isso depende também da internet, né? E aí acaba quando a internet dá uma pipocadazinha. A internet nossa aqui do Brasil, de repente lá para frente mais um pouco, quando começar a implantação mesmo da tecnologia, ou quando tiver implantada a 5G, talvez melhore bastante. E aí, acabando, tá renderizando, fazendo build. Tem algumas coisas que eu não implementei ainda no jogo, só espero que não dê erro. Ah, não. Não, não é esse. É esse aqui, ó. Bom, tá bom. Eu estava fazendo de uma outra forma aqui. Então, tá bom. O que importa é que a pasta é a mesma. Isso já é um ganho pra gente. Então, só chamar o que eu fiz. É que eu queria mostrar duas formas de implementação do jogo, né? Aí eu fiz essa versão 01 e hoje eu estava fazendo, de manhã estava fazendo a versão 02, mas eu não terminei a versão 02 ainda. Por isso que deu erro. Então tá aqui. Isso aqui não tem problema, porque o código está aqui dentro, e o código 02 que eu não terminei ainda está aqui dentro. Tá? Então olha só, o que vai acontecer? Isso é um joguinho da velha, como a gente já está conhecido, velho e conhecido nosso. Esses botões aqui são os Touchable Opacity, né? Não são buttons, pode ser buttons, não há problema nenhum. Eu que não quis colocar, eu achei que tivesse legal.
É uma coisa que eu não fiz, na verdade eu já fiz, só que eu não mostrei, e se vocês quiserem fazer também, pode fazer, mas se não quiser, não precisa fazer, pode fazer do jeito que eu fiz aqui. Porque a gente não viu ainda a navegação de telas. Eu fiz uma tela para escolha, aqui a escolha do jogador, eu fiz uma tela para o jogo, aqui está vendo o 01, porque eu estou fazendo duas versões, e a terceira tela para o resultado. Tá? Então aqui eu não estou escolhendo o jogador, eu não escolho. Se eu começar jogando, eu vou começar com X. Se for, sei lá, Raíssa que vai começar jogando, ela que vai começar com X. O X está fixo no início. Então eu não posso escolher o X ou o 0. O 0 na verdade é o O aqui, tá? O O maiúsculo. Então ele vai sempre começar com X. Então o primeiro jogador escolhe, sei lá, aqui, tá? O segundo jogador joga aqui, o terceiro joga aqui, terceira jogada, o quarto joga aqui, o quinto vai fechar aqui, e aí o sexto fecha aqui, e aí na sétima jogada o jogador X ganha. Ganhou. O jogador X, o ganhador foi o jogador X. Beleza, então ele ganhou na linha. Tá? Vou ganhar na primeira linha aqui. Ó. Ganhei na primeira linha, mesma coisa. Aí vou limpar o jogo para começar ele de novo. Aí eu criei um linkzinho aqui para recomeçar. Porque como eu não volto no início, aí eu zerei o jogo aqui. Esse limpar aqui. Vou ganhar aqui agora. Só para a gente mostrar. Então está ganhando aqui. E vou ganhar na terceira linha. Só que na terceira linha, eu vou ganhar com o O. Então, jogador X foi o O. Então, ganhei já nas três linhas aqui. Eu posso ganhar na coluna. Vou ganhar com O, tanto faz. Nessa coluna, eu vou ganhar com X. Nessa coluna, eu vou ganhar com X também, de novo. Tá? Então, eu já testei nas três linhas o ganhador. Nas três colunas, o ganhador. Agora eu tenho a diagonal principal e a outra diagonal. Então, vou ganhar nessa diagonal aqui, ó, com O. Então, o O fez aqui, o O fez aqui, o O ganhou. O 0, né? Agora eu vou ganhar assim com X. Então, comecei aqui, o X aqui e o X aqui. O ganhador foi o X. Agora eu vou perder, né? Vai dar velha. Então... Quase que eu jogo ali. Ih, rapaz, ferrou. Vou começar de novo, porque aqui qual que eu botar, ele vai ganhar. Ou ganha assim, ou ganha assim. Pensar aqui para dar velho. Agora é o X, né? Beleza, deu velho. Deu velho. Tá? Uma coisa que eu tratei, que você não pode mudar quando você inicia, você joga, né? Você jogou, jogou. Jogou, tá jogado. Não pode te retirar, não. A não ser que você limpe o jogo e comece tudo de novo. Então o cara foi lá e começou com aqui, ó. Aqui ele não clica mais, ó. Ele não tem como trocar. Ele clicou aqui, não tem como trocar mais. Ele clicou aqui, não tem como trocar mais. Clicou aqui, mesma coisa aqui, ó. Aqui, vou ganhar lá em cima, só pra gente... Então, aqui, ó, ele ganhou. Aqui ele continua clicando, ó, porque ele tá vazio, mas não muda nada. Já acabou o jogo. Não há problema nenhum dele manter clicando. Eu podia ter separado isso aqui. Os demais ele não clica. Eu desabilitei. É uma propriedade disable que eu utilizei do touchable opacity. Tá? Aqui eu fechei. Mas aqui ele continua clicando, mas de fato não acontece nada não. Isso, né, pode ser, são 5 jogadas no mínimo. Aí as outras, sem problema. Não há problema em clicar. Não mudo nenhuma mais, até porque o jogo acabou.
Mas as demais não há problema de eu clicar não. E aqui eu limpo e reinicio o jogo novamente. Pessoal, deu para entender? Como é que eu quero o jogo? O jogo é o jogo da velha, que todo mundo conhece, né? Vocês possivelmente já devem ter feito esse jogo aí em outras disciplinas de programação, né? Mas isso aqui é um treininho legal. É um treininho bacana aí de... Pode usar o Flex Box, dá para usar bastante coisa aqui. Não precisa criar duas telas. Quem já souber fazer isso, de repente pode ter alguém aí que já esteja um pouco mais avançado e consiga fazer, não tem problema. Aí eu fiz uma primeira tela, a escolha do início do jogador, ou o cara clica no 0 ou clica no X, e aí clicou, ele vem para cá. Se ele clicar no 0, o primeiro jogador é o X. Mas aqui eu coloquei fixo. O sempre, o primeiro 0, o primeiro jogador é 0, não X. Se clicar no X é X. Aqui eu cliquei fixo. Independente, todas as vezes que ele começar, sempre o X que vai começar. Todas as vezes. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Deu para entender como é que é o jogo? Aí o que eu quero que vocês façam? Vocês façam isso para quarta-feira que vem. Tá? Isso aí vale uma notinha, claro, né? Isso aí vai dar um trabalhinho para vocês. É bacana, mas vai valer ponto 5. E aí a gente, quarta-feira que vem, a gente vai dar uma olhada nos projetos aí. Tá? De como é que vocês fizeram. E aí eu imagino que eu já tenha acabado aqui, porque eu comecei a fazer hoje. Eu fiz de uma forma, né? Qual a preocupação inicial que vocês devem ter? Tabuleiro, como é que vai ficar o tabuleiro? Como é que vocês organizarem esse tabuleiro aqui, ó? Vocês vão implementar de uma forma e se organizar de outra forma, vocês vão implementar diferente, vocês podem implementar de mais de uma forma esse tabuleiro. Tá? Então, foi por isso que eu estou criando a versão 2 desse jogo aqui, ó. Essa aqui é a versão 1. A 2 eu comecei a criar porque eu comecei a pensar de outro jeito aqui que podia fazer, mas foi agora um pouco antes do almoço, não deu tempo de terminar, mas eu vou terminar. Até quarta-feira que vem eu termino também, junto com vocês. Beleza? Vocês estão vivos ainda aí? Beleza, professor, deu pra entender sim. Não, show de bola. Então daqui a pouco eu vou subir essa aula aqui e vou colocar esse material e naturalmente eu vou colocar aquele exemplo do Touch Opacity, né, do botão. Mas não tem erro, cara, é tranquilaço aquele botão. Tá? Ele tem não precisa usar, se vocês acharem, tá dando muita dor, não precisa, pode usar o outro. É porque eu gostei do efeito. Esse efeitozinho aqui, ó, eu achei bastante legal. Eu achei ele legal, por isso que eu acabei optando por ele. E até para usar um botão diferente, né? Até para usar um botãozinho diferente. Aí ganhou, ele fica com esse efeitozinho aqui que eu achei bacana. Show? Então é isso, gente. Se tiver mais nada, a gente encerra a aula aqui. Daqui a pouco eu estou postando o material. Valeu? Interromper a gravação.